E aí, filhão e filhona do nosso canal, o canal mais empreendedorístico das galáxias. Eu sou o Will Holt, o seu anfitrião, e esse é o nosso Mete as Cara Filhão. Uhul! Filhão e filhona, nós estamos hoje aqui no podcast com um convidado sensacional. O pastor Vini, ele que é casado há 22 anos com a pastora Flávia, pai da Luísa e da Florência. Ele que em 1995 teve um encontro com Cristo e ali em 2001, né, foi assumindo o ministério pastoral. E em 2004 ele inaugurou a igreja ali, Rafá, Cristã Rafá. Ele é um cara muito gente boa de conversar, corintiano, roxo. Às vezes ele surpreende até a galera lá quando ele ia pregar de camiseta do Timão. A galera ficava olhando assim, né? Que doido é esse? Mas é um cara sensacional. Ele gosta muito de abordar assuntos bem complexos. Porém, ele traz assim a ciência para você entender esses assuntos de uma forma prática, de uma forma simples. Eu vou deixar ele se apresentar melhor aqui para você, tá bom? Então, com vocês, pastor Vini Baptista. E aí, boa tarde aí, a todo mundo aí. Boa tarde, Will. Bom estar aqui. Beleza? Bom estar aqui com vocês, né? É muito bom a gente poder transferir aí a experiência, transferir um pouquinho daquilo que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? E realmente, em 1995, tive um encontro com Jesus. Uou. E até hoje, graças a Deus, nunca olhei para trás. E é muito bom a gente poder estar aqui falando e dividindo um pouquinho aquilo que a gente aprendeu. Porque é aquilo, né? Conforme você divide, isso daí vai se multiplicando dentro de você. E é para isso que a gente está aqui. E é isso que a gente vai fazer. Eu queria falar também, você vai apresentar aqui? Vou apresentar, porque... né, ainda vou apresentar, Tá falando bom. sobre o que você trouxe pra gente também, né? Tá bom. Que ele trouxe, além dele ser pastor, né? Ele também é escritor, ó. Você está vendo aqui? Essa câmera mesmo aqui? Ok, então, ó, ele é escritor. Ó o livro aqui. A Jornada do embarque no nascimento ao desembarque na morte. Uma vida com significado ao caminhar para o nada. Caraca, profundo, hein, filhão? É isso daí. Esse livro aqui é um pouquinho daquilo que a gente viveu ao longo desses quase aí, mais de 20 anos de ministério. E a gente fala algumas coisas bem legais, né? Sobre, assim, algumas perguntas que acho que todo mundo já fez. De onde eu vim? Uau! Né? Quem eu sou? Para que eu existo? E para onde vou? Quem nunca fez essa pergunta para si mesmo, né? Então é muito legal porque a gente numa forma poética que a gente acaba escrevendo, né? E trazendo clareza para que todos compreendam, mas a gente fala da vida como se ela fosse uma jornada, que nada começa em nós e nada vai terminar em nós, né? Que existe, na verdade, toda uma eternidade pela frente. E é muito importante a gente viver com significado. Então, muito legal. Uau, que uma leitura bola. assim que, cara, de verdade, não é porque eu escrevi, não. É muito boa, vai te ajudar, vai te dar uma base, um pano de fundo para você viver uma vida com significado, né? Origem, Uau. Identidade, propósito e destino. Uma vida muito com legal. significado, Muito show legal. de bola. Então vamos fazer o seguinte, essa daqui eu vou começar uma leitura agora em janeiro, né? Então eu acho que eu vou começar com essa daqui, tá bom? E eu vou começar ela, e depois que eu terminar, eu vou sortear pra você, filhão e filhona do nosso canal, esse livro incrível. A gente vai fazer um resumo também aí num vídeo pra você dar uma olhada depois. Então, pastor, já vou começar com a jornada aqui. Oh, que legal, que honra. Que eu achei muito Não, legal. a gente vai estar junto aí nessa jornada, vai ser demais. Amém. E a gente tá falando agora, o ano do Mete as Cara Filhão é esse. Acordei assim, falei, novos hábitos, né? Eu preciso todos os filhões sabem aí, me reeducar em vários hábitos, né? Tive uns problemas, a gente fala de empreendedorismo e a galera sabe. Tive uns negócios que faliram, dentro da pandemia cresci um negócio e daí me envolvi em outro e fali nesse outro, né? Então daí você fica meio...
cabisbaixo, meio caído, aí engordei bastante. Pro peso que eu tô, a altura que eu devia ter uns 4 metros. Então tem um monte de coisa aí, novos hábitos que eu preciso ter, trazer os hábitos que eu tinha de esporte, essas coisas. Agora minha mente já voltou ao normal, né? As coisas já estão mais regularizadas e agora a gente tá nesse ano aí, novos hábitos. E quando o pastor Vini, né, a gente conversando, ele falou que ele tinha um assunto muito interessante, que era sobre realmente essa organização, esse planejamento, porque sem planejamentos você não consegue fazer uma viagem, uma jornada, né? Isso. É a mesma coisa que você falar, vou pra praia agora, só joga uma bermuda dentro da mochila e vai embora. Né? Você tá sem chinelo, você tá sem outras roupas, você não sabe o ônibus que você vai pegar, e aí, onde você vai dormir, o que vai acontecer? A melhor coisa é você viajar assim, ó. Eu gosto de viajar assim quando eu vou com a minha esposa, pastor. Eu pego, alugo ali onde eu vou ficar, a pousada, tem café da manhã, tem piscina, sei qual é a praia que eu vou ficar perto, se eu vou precisar ir muito longe para ir para uma praia legal ou não. Eu gosto de fazer isso, bater e voltar. É igual em mercado. Eu vou no mercado sabendo que eu vou comprar. Já pra voltar rápido. Mas se você não fizer assim, o que acontece? Uma viagem sem organização e sem planejamento custa caro. E é o que acontece com a vida. Verdade. Se você não se planejar e se você não se organizar, o preço que você vai pagar vai ser bem mais caro do que você pagaria. Porque a gente vai ter sempre 2 professores na vida, né? As consequências ou a disciplina. Os 2 professores, você vai ter um preço. Sim. Só que a disciplina você paga o preço antes e depois você colhe os frutos. Agora, a consequência, você paga o preço depois e é bem mais doloroso, né? Então, você percebe que todas essas coisas básicas da vida, elas conseguem trazer pra gente o quê? Muito ensinamento e muito conhecimento. E bora lá, cara. Vamos. Ó, já comecei, a gente tem que fazer um outro podcast aqui no começo de 2025. Vamos. E o Will, 75 e a gente vai lembrar dessa palavra aqui. Vamos. Vamos, já é meu objetivo. Já tô no caminho aí, nos stories já tá acontecendo as coisas. Bom que a galera dá uma incentivada. Pô. E é isso aí, pastor. Vou te fazer uma pergunta, né? Nós vamos falar sobre planejamento. Fala pra mim, entre o conceber a ideia, né? Aquilo que eu quero fazer, e o realizar, onde entra o planejamento? Cara, vamos lá. Eu acho que o planejamento, ele tá presente em todos esses aspectos aí aqui que você mencionou. Porque que acontece? Se a gente for falar aqui, olha, eu quero ter novos hábitos, né? Os hábitos, eles não são obra do acaso. Na verdade, eles são comportamentos nossos que a gente vem desenvolvendo eles há anos. Então, muitas vezes eles estão dentro de nós. Tem coisas que você faz assim, sem pensar. Sem perceber. Então, uma mudança de hábito, ela envolve o quê? Uma mudança de mentalidade. Então não são só algumas coisas que eu quero fazer, mas são algumas coisas que eu tenho que deixar de fazer. Então tem muita gente que fala assim, puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas esquece o quê? Das coisas que elas precisam deixar de fazer. Então, eu sempre falo assim, que os lugares que eu preciso sair, eles são mais importantes do que os lugares que eu preciso entrar. Uau. Porque se eu não sair de um lugar, eu não vou conseguir entrar no outro. Por exemplo, se a gente não sair aqui do estúdio, eu não vou conseguir chegar em casa. Então, às vezes, eu só foco assim, eu quero chegar em casa, mas eu não saio, eu não me desvinculo de coisas que, na verdade, estão me puxando para trás. Então, é todo um aspecto que a gente precisa desenvolver, né? Agora, você vê que uma mudança de mentalidade, né? A mentalidade, ela é formada pelo quê? Por uma cultura, né? Sim. Então, ali eu tenho o lugar onde eu nasci, né? Ali eu tenho a minha criação familiar, então eu tenho as memórias afetivas, né? Eu tenho toda a construção de conhecimento, tudo aquilo, né, tá dentro da minha mentalidade. Então, quando eu falo assim,
eu preciso ter uma mudança de mentalidade e isso vai afetar o meu comportamento, é aí que aí que entra o quê? Um planejamento. Por quê? O prático e o básico de um planejamento é, cara, aonde eu tô, aonde eu quero chegar. E o plano entra assim, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Para atingir o objetivo. Então, você percebe o quê? Que ao mesmo tempo, tudo isso daí é prático, né? Mas é uma coisa complexa. Porque todo mundo entra ano e sai ano, a gente acabou de começar um ano. Todo mundo fala, não, porque o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, o ano que vem eu vou fazer aquilo outro. E as pessoas, elas começam de uma forma meteórica e aquilo não tem uma continuidade. Não progride, né? Não progride, porque a gente vai só dentro do quê? De um entusiasmo. E aquilo não tem raízes profundas. É como Jesus falou na parábola do semeador. A semente, ela cai em diversos tipos de solo. A semente é a mesma. Então uma coisa que eu aprendo com essa parábola é o seguinte, o problema não está na semente, o problema está no solo. No solo. Então existem diversos tipos de solo. E a semente que caiu em solo rochoso, né? Que é um coração endurecido, que é a nossa, muitas vezes, inflexibilidade em aprender. Nesse solo, ela cresceu, no momento veio aquela empolgação, mas logo ela morreu, porque não tinha raízes. Então, se eu quero ter uma mudança de hábitos, eu preciso ter também o quê? Uma mudança de mentalidade. Preciso pensar mais também a longo prazo. Então, vou falar curto, médio e longo prazo. E aí eu preciso pensar. Então, envolve tudo isso. Porque, Will, vamos lá, não tem mágica. E as pessoas estão atrás de uma mágica. Infelizmente não tem mágica. O pessoal está assistindo. No final, vamos contar para eles o segredo do sucesso no final? A galera tá atrás disso. Isso. Então, atrás de uma mágica. Verdade. E isso não existe. Segura aí que até o final a gente vai dar os 3 passos para você ser próspero ao topo. Aí segura o clickbait. Aí, é isso daí. Então, a galera quer o quê? Quer um caminho fácil. E às vezes a gente quer pagar barato por coisas que custam caro. Né? E é por isso que tem tanta pirataria. Né? Isso. É por isso que, às vezes, um homem ele vai na rua e ele sai com uma prostituta. Porque ele quer pagar barato por uma coisa que custa caro. Porque a intimidade é uma coisa que custa caro. Você construir uma aliança com uma esposa, construir uma família, é o que vai custar toda a sua vida. E as pessoas querem as coisas rápidas. Então isso é o quê? Isso é uma mentalidade. Sim. E se a gente quiser mudar a nossa mentalidade, a gente tem que viver aquilo que Paulo disse lá em Romanos 12, né? Ele fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformei com esse século. O que é conformar? É tomar a forma desse século. Entrar na mesma forma ali deles, né? É exatamente isso. Então, eu acredito numa mudança de vida. Mas eu tenho convicção de que isso vai custar caro para a gente. Isso vai demandar de nós muito esforço e muita dedicação, né? Custa até a questão de... Quando você fala de mudar o seu pensamento, né? Mudar... eu acho que muitas vezes você nasce num lugar, você está em um lugar. É impossível você mudar o seu pensamento sem se deslocar de lá. Como você falou, você precisa sair. Amizades que eu tinha... É a primeira vez que eu faço isso na minha vida, né? Foi esse tempo atrás, aí, uns anos atrás, que eu realmente abri mão de umas amizades. Mas abri mão de realmente a pessoa... Mas o que está acontecendo? Não dá. Não porque a pessoa é má, não... Mas Porque encerrou aquele ciclo. Encerrou aquele ciclo. E, cara, isso me fez tão bem. Isso me fez tão bem porque era um breque que estava me puxando. E me puxava, e toda vez que a pessoa falava comigo, eu não podia abrir a boca para falar de empreendedorismo, de mudança de vida, de mudança de mente e tal. Eu tava em um lugar, tava lá em Alphaville, já vinha criticando, tá indo, sabe? E era uma pessoa, amigo mesmo, mas
infelizmente, né? É, Não, continua com essa mente, se continuar, tá lá, mas cada um é um ciclo. Isso é importante pra gente, né? sim, Porque sim. é uma frase famosa que sempre falam, né? Até tá na Bíblia, né? Se você andar com um tolo, você vai ser tolo, né? Então, a média que a gente, com as pessoas que a gente começa a andar, é como a nossa mente vai se transformar, né? Não, é. E a gente começou a fazer coisas, né? Até o meu produtor tá ali, o Marcião. A gente começou a andar com pessoas que levaram a gente para lugares que a gente não imaginava que estaria. E foi assim, foi do deslocar. Foi pegar o carro mesmo, sair da Zona Norte. Will, tá fazendo o quê? Nada. Vem aqui em casa. Né? Márcio, tá fazendo o quê? Ah, tô trabalhando. Se vira. Vamos lá, Alphaville. É isso daí. Vamos lá, Alphaville. E conectar com a galera, e se conectar a ponto de, sabe, de realmente perceber, poxa, não é difícil É porque chegar nesse nível, não é difícil estar nesse lugar. a gente tem que ter relacionamento com propósito, né? Isso. É óbvio que, por exemplo, assim, você tem que ter mentores, então você tem que ter pessoas que estão à sua frente, para você ter tempo de mesa com essa pessoa. E às vezes você sentar ali só ouvir e falar, cara, uau, eu tô saindo daqui só ouvir, né? Tem os amigos que, por exemplo, um acrescenta na vida do outro e amigos de fé que realmente você saiu para tomar café e fala assim, uau, cara, como é bom a gente estar aqui. E também tem as pessoas que você, por exemplo, assim, você tá na frente, mas aquela pessoa, ela tá querendo crescer. Então você também tem que ter esse tipo de relacionamento que você vai transferir Isso. ali O conhecimento ali para essa e pessoa. vai ajudar aquela pessoa a se Isso. mover. Aconteceu esses dias aí, esses dias não, um tempinho atrás, uma moça mandou mensagem pra gente, né, que tava assistindo o canal, que ela tava borderline, vários distúrbios, né, e tentou se matar, tal, tirar a própria vida, e aí, conselhos, trocando ideia, montamos um grupo, né, ajudamos ela a montar um negócio, tal, a desenvolver, criamos o nome, começamos a fazer isso com ela, hoje ela tá bem, tá com Uau. o nome lá e já tá pretendendo montar uma confeitaria, já tá com vários produtos, antes ela tinha começado só com brigadeiro, né? Então tem várias pessoas que procuram a gente assim, né? E pessoas amigos que falam, como é que eu faço pra fazer isso? Como é que eu faço pra fazer aquilo e tal? Então, é nesse resumo aí que você falou, né? Então, esses níveis de pessoas, né? Pessoas acima, pessoas com a mesma visão pra você poder caminhar e pessoas que querem estar nessa visão. Sabe o que eu falo, Will? Às vezes a gente sai de um lugar, mas o lugar não sai de dentro da gente. Como o povo de Israel. Eles saíram do Egito, era uma terra onde eles eram escravos, né? E o escravo, ele tem uma mentalidade, né? Uma vez eu tive na Índia, o que acontece? Lá as pessoas passam fome. Então, quando uma criança a gente levava ela para o orfanato, ela chegava lá, ela comia, até passar mal, porque ela pensava que não ia chegar a próxima refeição, porque é a mentalidade dela. E você percebe ao longo da história da Bíblia que quando eles saem do Egito, eles continuam tendo aquela mentalidade de escravo, aquela mentalidade pequena. Então, às vezes, não é só sobre sair de um lugar, é o lugar sair de dentro da gente. Tem muita gente que até mesmo está dentro da igreja, seguindo a Jesus, mas muitas vezes está com uma mentalidade que é uma mentalidade da terra. Uhum. E a gente também precisa viver uma transformação de mentalidade. Você vê que, né, envolve tudo e sobre tudo a gente pode conversar. Até mesmo, olha só, você toca nesse assunto e a gente fala de mentalidade, uma coisa legal. Quando a gente vai falar de planejamento, na igreja e para um cristão, sempre tem dois extremos, viu? Tem gente que gosta, e tem gente que, assim, abomina. Porque, às vezes, parece que criou um paradigma na mente das pessoas que, cara, não, eu vivo pela fé, o que tiver que ser, será, e o que tiver que ser, vai acontecer. E é como que, assim, se você falasse planejamento, você fala um palavrão para a pessoa. Porque a pessoa acha que aquilo caminha contra a fé dela. E, na verdade, algumas coisas, elas nunca vão acontecer sozinhas. Nunca. Por exemplo, você falou assim, eu preciso emagrecer. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos.
O dia que eu subi na balança e falei assim, cara, eu tô com 90 quilos, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei um processo na minha vida de reeducação alimentar. Por isso que é importante a gente não ser meteórico, a gente fazer a longo prazo. Então eu tinha uma meta. Cara, eu vou perder 1 quilo por mês. E eu emagreci comendo tudo. Então assim, eu como hambúrguer, como pizza, como as coisas, mas eu mudei os meus hábitos alimentares. E aos poucos eu fui tirando o açúcar do café, refrigerante, fui tirando algumas coisas, cara, até que eu cheguei na minha meta, que era 70 quilos, cara. E eu tenho 1,75, né? E aí, eu sempre fico navegando dentro disso. Mas eu tive que pagar um preço. Quantas festinhas que você chega, cara? Aqueles brigadeiros lá, meu. Adoro brigadeiro. E aí, eu falo assim, cara, ou você tá focado... Porque senão você sempre fala assim, ah, não, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. E aí? Não dá isso não. Isso daí não dá certo, não. Ficar se permitindo, você morre se permitindo. É uma coisa que eu aprendi, né? Na caminhar aí de essa questão, porque eu sempre, depois eu vou até te mandar, você vai ver minhas fotos, eu sempre ou forte de academia, né, ou magro mesmo, nunca teve as épocas, né, porque eu tenho tendência a engordar. Sim. Né? Mas eu sempre gostei de correr, de malhar. Você conhece lá a Louvor e Adoração, Sim, onde é, né? sim. Então, na época que eu fazia Muay Thai, eu fazia umas corridas boas. Eu corri de lá até a Armênia e voltei. Uau. Foi, acho que a maior que eu fiz, né? Meu sonho é fazer tal. uma dessa. Delícia, delícia. Que isso. Nossa, maravilhoso. Eu amo correr, oxigena o cérebro, né? Não, Né? Então, e ao ar livre ainda. Meu, maravilhoso. Então, a minha meta é realmente voltar. E tem que ser assim que nem você falou. Aos poucos, reacostumando o cérebro, remodelando o cérebro, né? Isso. E aí entra até a questão do planejamento em tudo na nossa vida, né? Que eu vou fazer, eu não quero fazer dieta. Eu quero realmente reeducar, para virar um hábito. Até isso. porque se eu for assim, não, hoje eu vou comer isso daqui, me forçar. Não, eu preciso é o efeito reeducar. sanfona. Isso. É o efeito sanfona. E é aquilo, cara. Algumas coisas não vão acontecer sozinhas. Né? Ah, eu vou orar pelas finanças. Não, cara. Não trabalha, eu preciso trabalhar e eu preciso juntar dinheiro. Tem um amigo meu, ele, cara, um cara fera, fala muito sobre finanças e ele mora lá em Vinhedo e ele tá lançando agora uma planilha do ano das 52 semanas. E aí ele falou assim, olha, se você juntar R$20 por semana, você vai ter X no final do ano. Aí você parece, cara, R$20 é um lanche. Uhum. São 4 cafés que você não vai comprar e você vai colocar. Aí ele fala, se você aumentar para 70, né? Aí você vai aumentando semana a semana. Mas pouco, assim, não é de muita coisa. Se você começar com 70, você pode estar no final com R$5.000. Aí. E tem gente que terminou o ano zerado. E endividado. E o que acontece? Cara, a dívida, ela consome a gente. Consome a mente, consome as emoções, consome o casamento, destrói os relacionamentos. Cara, é um câncer. Agora, cara, não adianta você só orar. Vai chegar lá, tipo, vou pagar o aluguel. Vem aqui que eu vou orar por você. Cara, não. Tome uma oração. É porque às vezes a gente espiritualiza tudo. Sim, sim. Entendeu? Existe o pico da fé, né? Que é Sim. quando Deus quer manifestar algo não só pra gente, né? Mas pra outras pessoas mostrar. Como já aconteceu vários sobrenaturais na minha vida, né? Tanto financeiro quanto particularmente falando, né? Mas você falou da Bíblia, né, sobre planejamento. José, o campeão de planejamento. Você quer um cara próspero, que mudou uma nação e negociador, que não era assim, eu sou o homem de Deus, eu vou dar a comida que eu armazenei. Não, você tem o quê? É um anel? Dá um anel. Você tem bezerro? Me dá bezerro. Enriqueceu o Egito com essa negociação, com planejamento. Com planejamento, um projeto. E você vê como Deus... ele está dentro desse negócio, né? Total. Até mesmo Jesus, ele fala sobre isso, né? Porque assim, ele fala assim, poxa, qual que é o rei que ele vai sair para a guerra e ele não vai calcular se ele pode vencer ou se ele não pode vencer?
Ou seja, ele está falando sobre um planejamento. A Bíblia inteira é um livro que trata disso, né? Você constrói uma torre e não faz as contas, no final você passa vergonha porque não termina a torre. É isso. Tem várias. Então eu não posso falar assim, cara, que a fé ela é avessa ao planejamento. Mas também tem outro extremo, que são as pessoas que são muito racionais. Sim. Que aí deixam de viver o quê? Esse sobrenatural. A multiplicação dos pães, né? A pesca maravilhosa. Porque Deus, ele age também em cima disso, né? Então, tem gente que fala assim, não, agora eu fiz o planejamento e a pessoa se torna o quê? O escravo do plano. E aí ele fica assim, e aí a esposa fala assim, não, vamos comer uma pizza. Não, hoje não posso comer uma pizza porque... Não, assim... E a gente precisa aprender a encontrar um meio termo, que é o que eu falo assim, cara, então, como planejar? Cara, planeje com fé. Sujeite ali os teus planos ao Senhor. No tanto que é o que fala a Bíblia, né? O que está escrito ali. Conte os seus planos ao Senhor. Isso. Como é que você vai contar? Deus, amanheci, acordei, e aí? Esse é o meu dia. Daí Deus, tá, esse é o seu dia, e aí? O que você vai fazer? Não sei, não tenho plano. O que vai dar certo se eu não contei os planos? Se eu não fiz os planos, né? A própria Bíblia nos fala sobre planejamento. Mas, pastor, é difícil planejar. É difícil. É difícil planejar. Vou te falar de um cara que eu planejo, porém, tem horas que eu sou hardcore, né? Mas eu agora... O agora que eu digo não é hoje, né? Mas de um tempo pra cá, eu tenho sido tendo essa equidade, né? Esse equilíbrio um pouco sobre a fé e o planejamento. Só que eu entendo que não dá pra andar separado. Sim. A gente fala até sobre equilíbrio, mas o planejamento tem que vir antes da fé. Eu tenho fé que vou andar sobre as águas, mas então eu preciso ir pra água. Planejar, vou amanhã, 6 horas da manhã, vou pegar o ônibus, vou até a praia, tal, não sei o que, e vou lá o milagre vai acontecer. Então, o planejamento tem que vir antes, né? Não, são as fases, né, Will? O que acontece? E agora, você tocou num ponto muito legal, porque também tem gente que planeja muito bem e não executa nada que planejou. Não executa. Então, assim, são as fases, né? São as fases. Quando você concebe, né? Então, por exemplo... Vamos dizer, num ano, chega ali novembro, outubro, você já começa a orar, pensar sobre o próximo ano. Tem coisas que Deus te falou, de repente palavras que você recebeu de um homem de Deus ou na Bíblia, né? Porque Deus usa... Sim. Você vê, existe uma diferença entre a profecia e a promessa. A profecia na Bíblia é tipo assim, aquilo que Deus disse vai acontecer. Por exemplo, Jesus vai voltar. Quer você acredite, quer não acredite, quer você esteja pronto ou não, ele vai voltar. Isso vai acontecer, isso vai se cumprir. Isso é uma profecia. Agora, as promessas não. As promessas são condicionais. Você sempre vai ouvir na Bíblia, você sempre vai ler na Bíblia o que? Se fizerdes. Isso está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Gálatas 6, o Paulo fala assim, olha, todavia ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, o que é o se na língua portuguesa é a condição. Então, as promessas de Deus, elas são o quê? Condicionais. Então, tem essas fases, né? Poxa, eu estou aqui gerando no meu espírito, estou orando, recebi tais palavras, anotei. A gente sempre tem esse hábito em casa, né? Puxa, recebi uma palavra profética, né? Eu vou anotar. Porque às vezes a gente só fala assim, isso daqui não foi de Deus, porque não se cumpriu. E às vezes eu penso que, cara, e o meu papel? Talvez tinha um caminho, né, que você precisava trilhar, né? Né? Que nem, uma vez Deus falou pra mim que ia me dar músicas. Aí eu comecei a escrever as músicas. Se eu não escrevo as músicas, eu não ia ter as músicas. Não é verdade? E até mesmo assim, parar, ter a concepção. Ou às vezes também é uma coisa que você parou de fazer. De fazer. E Deus queria que você continuasse.
E aí eu começo a conceber. Então eu planejo tudo, organizo tudo. Aí agora eu preciso o quê? Executar. Eu preciso cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Então são todas essas fases. A gente vê aí eu tô pensando na cabeça de duas pessoas, tá? Tô pensando na cabeça da pessoa que é a planejadora e da pessoa que é executadora, né? Porque assim, eu sou um cara executador, muito bom de execução. Uma vez até, num sentido pejorativo, me chamaram de lançador de... Como é que foi? Lançador de... Como é que é? Startup. Né? A pessoa fala, você é um lançadorzinho de startup. Eu falei, orra, mas a pessoa quis dizer que eu lanço o negócio, faço o projeto e deixo lá na mão dos outros. Por quê? O que aconteceu? A pessoa falou isso e eu entendi o que a pessoa quis dizer. Porque assim, a gente tinha lá um prédio vazio numa comunidade. Tinha várias igrejas, muita igreja ao redor. Aí a gente não queria colocar outra igreja, né? Até porque todo mundo das comunidades já tinha ido em todas as igrejas que tinha lá. Aí eu falei assim, pô, a gente tava pensando em fazer um instituto, eu falei, vou colocar capoeira aqui, vou procurar um professor de capoeira, tal, cristão, tal, não sei o quê. Aí procurei, começou, não deu certo, daí procurei o outro, achei, deu certo, tal, cara, eu mesmo discipulava ele e tal. Então foi muito bom, lançou, hoje o projeto tá com umas... Lá o de capoeira tá com umas, acho que quase 50 crianças, tá muito bom, tá legal o projeto. Porém, eu não toco o projeto. Quem toca é uma outra diretoria. Por quê? Porque eu comecei a ir, depois eu peguei e falei assim, ó galera, agora vocês... Eu falei até pro rapaz, falei, gente, vem ajudar o fulano, vem ajudar o professor. E eu não fui mais, entendeu? Entendi. Eu não fui mais. Will, mas assim, ó, o que acontece? A gente precisa entender o que a gente carrega e o que a gente não carrega. Uhum. Não tem problema você ter dificuldade para planejar. Eu tenho certeza que no seu network, ou a sua esposa, ou algum amigo, às vezes você pode sentar com alguém para te ajudar a planejar. Sim. Não tem problema nenhum. Isso vai te ajudar o quê? A colocar suas ideias ali num papel. E se você é um ótimo executor, esse negócio vai fluir. Porque às vezes a gente também está querendo fazer algumas coisas sozinhos que a gente não carrega. A Bíblia, ela é assim. Por exemplo, que nem Paulo falou assim, ó, um planta, outro rega. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Moisés era o libertador. Josué, o conquistador. Davi, o adorador. Salomão, o construtor. Então você vai vendo que cada um carrega uma coisa. Entendeu? Top. O que é a ideia de uma igreja apostólica, né? A ideia o apóstolo, ele é um construtor. Em Roma, quando Roma conquistava uma cidade, ela mandava para aquela cidade um time apostólico. Naquele time tinha professores, engenheiros, médicos. O que aquelas pessoas elas iam? Elas iam para aquela nova cidade e levar para lá a cultura de Roma. Para que se algum dia o imperador passasse lá, ele se sentisse em Roma. Olha. Então, quando Jesus fala assim, cara, eu vou chamar os meus discípulos de apóstolos, ele está, na verdade, pegando aquele termo que era conhecido na época. E ele está falando assim, eu vim aqui para pregar sobre um reino. Então, implantar a minha cultura. Então, eles vão implantar a minha cultura na terra. Então, às vezes, você tem essa criatividade, essa visão de construção. E glória a Deus por isso. Se é isso, se você vai criar e implantar, não tem problema nenhum nisso. Se você encontrar significado e propósito para isso, porque tem gente que não consegue gerar. Tem gente que não carrega aquilo que você carrega. Então é muito legal a gente também conversar sobre essas ideias. Porque senão, às vezes, a gente se sente fracassado. Sim. Né? Eu até lembrei de uma história que eu vou contar. Eu li num livro. Esse livro chama Eclésia. Cara, um livro muito legal. Até mesmo pro pessoal aí que está assistindo a gente, né? Nesse canal de empreendedorismo. Porque o pastor Ed Silvoso, ele é um argentino que mora na América. E eles conseguiram levar a transformação para uma cidade argentina. Né? E ele fala o quê? Sobre a importância da igreja do reino de Deus no mundo dos negócios. Uau. Então é muito legal essa ideia assim, de eclésia.
E ele fala que, ele conta o testemunho de uma empresa de ônibus escolar na Califórnia. E ele fala que aquele cara, ele ia para a igreja e ele se sentia um fracassado. Se sentia que... Porque às vezes a gente acha que o ministério só é feito dentro da igreja. Ele era um empresário, mas ele não era um pastor. E uma coisa você carrega, outra coisa você não carrega. Outra coisa você não carrega. E aí ele ouviu essa mensagem do pastor Ed Silvoso. E isso mudou a vida dele. Ele começou a formar ali os motoristas dele, transformou os motoristas em missionários. A empresa dele começou a crescer, eles começaram a ganhar vidas para Jesus. Ele foi no presídio e pediu para que os detentos, quando saíssem de lá, se formassem em motoristas ali dele. Uau. Então ele dava a formação espiritual, a formação profissional. Ele conseguiu recuperar todos aqueles detentos. Aquilo se transformou num projeto piloto para o governo da Califórnia, cara. Por quê? Porque algum dia alguém desatou ele e falou para ele: você não é um fracassado. Então a gente precisa entender aquilo que a gente carrega e aquilo que a gente não carrega. Uau, né? Então isso porque tem um monte de gente que acha que é fracassado e não é, cara. Mas não entende, né? Eu vi outro dia a pastora Sara Farias falando assim, a gente precisa entender que tem o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério empresarial. Eu olhei assim, ela falou, porque o empresário ele tem um ministério. Né? Dependendo do que ele vai fazer ali com a empresa dele, porque a gente muitas vezes entende que o evangelho é o quê, né? O evangelho é para todos os homens irem para o céu. Mas é para todo homem, mas é para o homem todo também. Então é todas as áreas da vida do homem, né? Sim. Então, como ele, né? Ele tinha um propósito, ele tinha uma empresa e Deus mostrou para ele que ele podia pregar o evangelho com essa empresa dele. Não, e tem um outro dado, ó. Cerca de 3% dos cristãos, eles vão viver tempo integral no ministério. Os outros 97% não. Agora, quem que é importante para o reino de Deus? Os 100%. Os 100%. E a gente precisa aprender o quê? A empoderar. Isso. Né? Não a fazer com que as pessoas se desconectem da igreja. Porque é uma outra coisa que, por exemplo, eu dentro do meu ponto de vista hoje, acho que é uma moda que foi um pouco destrutiva para as pessoas. Não, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Quebraram aí algumas... A gente tem um elo, né? Até porque a igreja ela tem um propósito na nossa vida, né? Ela nos empodera, a gente aprende, a gente recebe muitas coisas lá. Mas eu acho que todo mundo precisa ser o quê? Cristão 100% tempo integral. Tempo integral. Em todos os lugares. Então é essa daí a ideia. E é um número muito baixo. Sim. E às vezes a pessoa que não está 100% no ministério, ela, talvez por causa de uma mentalidade, ela acha que ela não está fazendo o suficiente no reino de Deus. Sim. E não é bem assim, né? Mas é verdade, é o que eu costumo falar, né? Uma vez falaram assim, eu sou evangelista, né, na igreja, aí pegaram e me falaram assim, mas eu não tenho visto você fazer as ações evangelísticas, né? Eu falei assim, mas não precisa ver não, eu vou trabalhar, eu pego um ônibus, 2 horas, eu prego no ônibus e prego no metrô. Já teve vezes um monte de gente ao mesmo tempo levantar a mão e aceitar Jesus. Aí eu faço o evangelismo criativo, truques, né? Eu dava curso de evangelismo criativo em umas igrejas. Então eu fazia truque de mágica, tô aqui do lado da pessoa, não faço o truque aqui, a pessoa olha, e aí já conta a história falando de Jesus Cristo, né? Que legal. E fora que Deus, ele tem mais pressa de salvar as pessoas do que a gente, né? Eu lembro uma vez que eu tava... Acho que eu nunca nem contei isso na internet. Mas eu trabalhava com uma moça da igreja, que ela é produtora de moda, né? Aí, dava consultoria de moda. Eu trabalhava com ela e um dia me ligaram no meu telefone e falaram assim, oi, tudo bem? É o William? Eu falei, William, eu gostaria de fazer uma consulta. Daí, consultoria, né? Nem... Falei assim, mas você quer falar com quem? Comigo? Com a Lina? Com o Valdo? Ela falou assim, não, é com você mesmo. Eu falei assim, comigo? E ela Eu falei, você é da onde? De São Paulo mesmo? Ela, sou aqui do Tatuapé. E eu falei, tá, me explica o que você precisa. Ela, então, é que meu namorado, ele terminou comigo. Eu falei, peraí, não entendi. E ela, meu namorado terminou comigo, eu queria que você fizesse uma consulta. Eu falei, moça, você achou meu telefone aonde? Ela falou assim, aqui no poste, aqui no centro da cidade. Trago seu amor em 3 dias. Eu falei assim, e
o que tá escrito no poste? Tá, com seu amor em 3 dias, pai William. Eu falei, tá bom, me liga daqui 1 hora, que eu tô ocupado. Aí eu fiquei, né? Que e negócio agora, louco é esse? É brincadeira isso. Daí ela ligou de novo, Maria é o nome dela. Ela me ligou de novo, eu peguei. Falei, Maria, vamos fazer o seguinte. Ela, eu posso ir no centro? Eu falei, não vem não. Eu vou fazer uma visita na sua casa, pode? Ela falou assim, vocês fazem consulta em casa? Eu falo, faço, vai ler as cartas pra você. Carta de Paulo. Que top, meu. Aí Top. liguei pro pastor Edson, né? Aí pelo menos tem a testemunha pra ver que essa loucura não foi só minha. Aí liguei pro pastor Edson, contei a história, ele, vamos agora. Daí ela me ligou no outro dia e tal, beleza. Aí trocamos uma ideia, fomos na casa dela, um condomínio de luxo lá em Tatuapé, no Tatuapé aqui. Aí entramos, tal, o pastor com a pastinha dele lá. Dela, oi, tudo bem? Eu falei, esse daqui é o Edson. Ele é pai também? Eu falei, é pai, ele é pai. Ele é pai. Daí ela, sabe, quando você... Eu sou bem palhaço, então eu fui segurando o negócio. Quando a gente sentou na mesa lá, você vai ler as cartas, pastor, vou abrir a Bíblia. Aí ela falou, você usa a Bíblia? Daí eu falei, mas deixa eu te falar. Eu tô quase chorando aqui do tanto que Jesus te ama. Olha o que ele preparou, o que ele planejou, o que aconteceu para você ouvir que você é amada de Deus. Ela, não tô entendendo. Daí depois começou a chorar, aceitou Jesus, ela é tia dela e o negócio foi louco. Então quando Jesus quer alguém, basta a gente estar com... Por isso, é o que o senhor falou, a gente tem que estar com o coração disposto. Porque eu podia ter atendido aquela ligação e desligado. Lógico. Depois disso, nunca mais eu atendo uma ligação por engano. Posso falar com o João? O João não tá, mas Jesus te ama. Então qual é o propósito, né? Se a gente tem um chamado de anunciar o evangelho, a gente precisa entender que Deus ele tem mais pressa que a gente de salvar as pessoas. E tudo isso também existe o plano que Deus tem, né? Deus é planejador. Ele usa, ele faz planos, né? Tudo que foi feito, que existe, acontece, como diz, né? Ele sabe muito bem. Ele sabe do futuro bem, sei os planos, projetos que eu tenho sobre você, pensamento de paz, né? E não de mal, para você atingir o fim que você deseja. Até esse fim que você deseja tem um plano. Porque qual é o fim que você deseja? Isso. Qual é o plano para você chegar nesse fim? Se você não deseja nenhum fim, né? Se você não... Você vai chegar onde? A fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que você tá esperando? Sei não. Deixa a vida me levar, né? Então. Aí não tem como. Aí nem a fé você vai conseguir usar. E a gente até... tem aquela frase lá famosa do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você tá indo... Qualquer caminho serve, né? Então, é muito legal e importante você ter o alvo. Paulo, ele fala, eu prossigo para o alvo, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro diante de nós e isso afetar os nossos passos e com certeza, Will, isso daí gera o desenvolvimento, né? Porque o que é a palavra desenvolver? É como uma linha no carretel. Se eu tirar uma linha de um carretel e passar para o outro, então eu estou desenvolvendo ela para envolver nela no outro. Então o desenvolvimento pessoal é você deixar de estar envolvido com algumas coisas que não tem propósito, que não estão te levando para frente e se envolver com aquilo que realmente vai gerar propósito, vai trazer significado, vai dar avanço para a sua vida. Então assim, eu não tenho dúvida de que esse assunto, esse tema é muito importante para a igreja, para a gente conversar sobre isso. Dá até para escrever um livro. Quem sabe eu não vou escrever aí. Escreve o próximo. Pastor, como desenvolver um bom planejamento, independente da área? Como eu começo a desenvolver um planejamento para minha vida? Vamos lá. Vou falar aqui de forma básica, né? Eu penso que existem várias fórmulas para você fazer um planejamento, tá? Mas eu particularmente faço assim. Eu entendo que você precisa dividir o seu planejamento em sessões. Então, por mais que você vai fazer a curto, médio e longo prazo, isso envolve o tempo. Curto, médio e longo prazo. Mas as sessões que eu falo são as próprias áreas da nossa vida. Sim. Então, eu particularmente faço assim. Separo a minha área espiritual, separo
o meu ministério, as minhas finanças, a minha vida profissional, a minha vida familiar, meu casamento, meu relacionamento com as minhas filhas e até mesmo a minha vida pessoal. Então, eu acho que a forma mais organizada que eu, Vinícius, encontrei de planejar a minha vida é dividir as áreas da minha vida e depois eu vou fazer um planejamento específico para cada uma dessas áreas da minha vida. Então, isso daí costuma me ajudar. Se você está assistindo aí, eu acho que pode te ajudar também. Eu acho que é até mais fácil, né? Porque às vezes a gente... Por exemplo, eu tenho isso pra fazer. Vou pôr aqui, ó, tal hora, tal coisa, tal hora, tal coisa. Acho que se você dividir por setores, né, no caso, você tá falando, né? Isso. O tempo com a Luísa lá, ó, a Luísa precisa de atenção nisso, naquilo. A gente tem esse objetivo pra chegar. Na outra que é mais novinha, né? Já é isso. Com a minha esposa, o meu tempo de qualidade e tal. Isso. Onde eu quero... Por que não, né? Porque aí você fala assim, por exemplo, assim, eu preciso ter mais tempo com a minha esposa. Eu vou separar pra ela um dia por semana eu vou estar com ela. Você transforma aquilo num objetivo. Sim. E você transforma num hábito. Num hábito. Já a maneira um que você vai praticando aquilo e muitas coisas, né? Eu não oro. Então como que eu vou fazer? E aí você vai desenvolvendo, não leio a Bíblia. Preciso ler a Bíblia todos os dias. Porque e aí uma outra coisa importante, né? Eu sempre começo pelas questões espirituais. Sim. Porque eu acredito que aquilo que é espiritual afeta o natural. Então, se eu crescer espiritualmente, isso vai afetar meu casamento, minhas finanças, todas as áreas da minha vida. Então, eu começo. E você pode planejar crescer em oração, crescer em leitura bíblica, crescer em jejum, né? Então, tudo isso entra dentro do meu planejamento. Até se você for ler lá Salmos 1, né? Que diz pra gente meditar na palavra de dia e de noite. E quando a gente faz isso, nós somos como árvores plantadas na beira do rio. Tudo que a gente faz dá certo, nós frutificamos. Então esse daí é um dos pontos, eu acho que chave para você prosperar. Você quer prosperar? Medita na palavra de dia e de noite. É meditar, escrever ela, né? De chavar ela assim, né? Ao mínimo, tudo que você conseguiu entender para você poder trazer isso para você. E isso vai te fazer prosperar, porque eu nunca vi um livro que fale tanto sobre crescimento profissional, falando de profissão, né? Profissional, pessoal, né? Do que a Bíblia. A Bíblia ela é um manual muito completo. É muito legal. Muito completo. Lá em Josué 1, Deus fala assim para ele, nunca medita nessa palavra dia e noite, que é a mesma do Salmo 1. Aí ele fala assim, não aparte da sua boca esse livro. Então, assim, é meditar, declarar. E ele fala assim, e não deixe de fazer tudo que está nele escrito. Então, é meditar, declarar e praticar. E aí ele fala assim, e então fará com que os seus caminhos sejam bem-sucedidos. Uau. A chave está aí. Você é louco, você entendeu, filhão e filhona? Então, a gente tá falando aí de planejamento, mas em tudo, primeiramente, né, como o pastor falou, que é uma verdade absoluta. Coloca o Senhor como princípio dos seus planos, agradar a Ele, ouvir a voz dele, né? Porque qual é o pai que não quer que o filho pare para escutar, né? Muitas vezes a gente não lê a Bíblia, a gente fecha a boca de Deus ali e não quer ouvir o bom conselho dele, né? E a Bíblia diz que a multidão de conselhos há sabedoria, né? E qual o melhor conselho do que vindo da parte de Deus? Filhão e filhona, a gente vai entrar no momento agora, que é um momento muito top, que você vai pegar aqui uns códigos, umas chaves aqui com o pastor Vini, beleza? Que é o momento do ataque! A dica número 1 que eu quero dar para vocês é a seguinte: comece o seu planejamento a partir das coisas de Deus. Então, porque se você crescer em Deus, isso daí vai afetar todas as áreas da sua vida. Dica número 2. Além de anotar as coisas que você quer fazer, os lugares que você quer chegar, anote hoje os maus hábitos. Tudo aquilo que você precisa deixar de fazer. E a dica número 3 que eu quero deixar para você é: compartilhe o seu planejamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus pais, com um amigo. Por quê?
porque de repente ali você pode aprimorar aquele seu planejamento e você pode se tornar muito mais assertivo. E a dica número 4 é: mete as caras, filhão. Show de bola, pastor. Pastor, antes da gente encerrar, eu queria que você citasse um trecho, favorito do livro A Jornada. Legal. Você tem algum Não, eu trecho tenho, que você tenho. fala, nossa, esse trecho aqui é sensacional pra gente instigar a galera. Até a Luísa tá aqui, né, minha filha, e eu vou falar do trecho que eu falo sobre identidade e paternidade, né? Show. Então eu falo que, na verdade, antes da gente nascer no ventre da nossa mãe, a gente nasceu no coração de Deus. Uau. E eu conto ali a história que eu e a mãe dela, a gente sonhava com ela. Então, antes dela ser concebida, ela foi gerada no nosso coração. Então, você foi gerado no coração de Deus. Você não é um acidente. Uau. Você nasceu porque primeiro você nasceu no coração de Deus. Então, assim, esse trecho é um trecho que sempre que eu leio, até ontem eu estava falando, vou ler o meu livro de novo e Deus vai usar eu mesmo para falar comigo mesmo. Pra falar comigo mesmo. Show de bola, galera. Olha isso daqui, galera. A Jornada. Pastor, o nome do nosso canal é Mete as Cara Filhão. Eu falei que eu ia dar o meu, que o meu eu vou comprar, mas você vai dar algum livro pra gente sortear pros filhos? Eu tô pedindo, gente. Você vai dar algum livro pra gente sortear pros nossos filhões e filhonas? Bora, vamos. E aonde a gente, pronto, vocês já vão ganhar um já, tá bom? No sorteio, mas vai ter aquelas regrinhas, seguir o pastor, ok? Você vai ter que divulgar também o trecho do livro, a gente vai fazer alguma coisa bem legal pra você poder ganhar esse livro aqui, pra valer a pena pra você ganhar esse livro, hein? Tem que ter esforço. E outra coisa, onde é que eu consigo adquirir esse livro maravilhoso aqui? Você pode ir lá na minha bio, tem o livro A Jornada, o site, né? ajornada.com.br. Uau, tem o site do livro. Aí você entra no site e ali no site tem o primeiro capítulo, que é gratuito, você pode fazer o download. E aí você pode comprar, tanto pela Amazon, o e-book, ou você pode comprar o livro físico, né? Que ele vai direcionar você para que você compre o livro físico. Ou você pode comprar lá na nossa comunidade, na comunidade Rafá, @comunidade Rafá com PH. Você pode ir lá e você comprar o livro e eu faço questão de assinar para você lá pessoalmente, que a gente sempre está lá. Então aparece lá para tomar um café comigo um domingo aí às 10 horas da manhã. Vai lá e você compra o livro lá. Tá vendo, filhão e filhona? Vai estar autografado pelo pastor Vini. Eu gosto do livro assim, ó, pra você cheirar o livro, presente, assim, ó. Eu não curto muito e-book, mas você que é bom do Kindle, né? Usar lá o seu Kindle, então você compra, dá de presente, compra o e-book para dar de presente para alguém que está longe de você também. Só de ver aqui um pouco o pastor Vinícius falando sobre esse livro, né? Já deu uma estigada mesmo, deu vontade de estar lendo. E assim, pastor Vinícius, de que dia a gente pode ir lá comprar na comunidade Rafá? De domingo às 10 horas da manhã. Domingo às 10 horas da manhã você vai lá na comunidade Rafá, Cristã Rafá, e busca o seu livro, A Jornada. Legal. Ou manda pra gente lá um direct que a gente dá um jeito aí desse livro chegar até você. O importante é você começar essa jornada o mais rápido possível. Esse foi o seu primeiro livro? A gente já vai encerrar. Esse é o primeiro. É o primeiro? Qual foi a sensação? Assim, de realmente gerar um filho. Uau. Foi isso, porque o projeto demorou um pouco. O que acontecia? Eu começava a escrever e chegava na metade do caminho. Às vezes eu parava alguns dias de escrever. Quando eu tinha que voltar, eu não conseguia, eu não tinha uma dinâmica. Aí eu fui conversar com um amigo meu que já tinha escrito um livro. Ele me deu alguns toques. Aí eu fiz uma coluna vertebral, desenvolvi um planejamento, trabalhei em cima do planejamento. Aí foi o período de edição. A gente precisa conversar. Esses dias eu fui pra Fortaleza, eu escrevi... Eu terminei dois pequenos, né? Com 20 e poucas páginas de escrever.
Só que o outro que eu comecei eu não tô conseguindo terminar, então depois a Aí, gente ó, vai vamos conversar. vamos planejar. Show de bola. Então, filhão e filhona com a minha câmera, Estamos nós dois juntos? Ok. Então, filhão e filhona, esse foi o nosso Mete as Caras Filhão com o pastor Vini. Galera, se você quer saber mais, vai lá. Vini Lino, beleza? É Vini Lino que tá, né? Vini Lino Baptista. Baptista. Vai lá no Instagram dele, conheça Tem que mais. Tem que mudar, tá difícil. Baptista tá difícil. Tá difícil. Então você vai lá, você pode fazer uma visita também na comunidade Rafá, aos domingos, 10 horas da manhã, uma igreja muito gostosa, um pessoal muito bom de estar também. Faz muitos anos que eu não vou, voltarei. Em nome de Jesus, já daqui a um tempinho eu vou aparecer lá, né, fazer uma visita, vou lá. Vou até lá, acho que eu vou lá buscar o livro, ele assina, vamos fazer isso, Marcelo, a gente já até grava, filma, faz tudo isso daí. Beleza, filho e filhona, foi um prazer estar com vocês, então vamos começar esse ano com novos hábitos, o ano dos novos hábitos. É tempo da gente viver o extraordinário, para viver o extraordinário, como foi falado aqui, assim, de uma forma, não tem nem como falar, é desenvolver, né, você se desenvolva daquilo que não é bom, começa a se envolver com aquilo que vai te trazer benefícios, aquilo que vai te jogar pra frente, aquilo que vai te fazer meter as caras e ter sucesso. É isso aí, filhão e filhona, pastor, vamos olhar agora pra câmera e nós dois juntos vamos dizer pra eles meterem as caras, vou falar bem forte assim, mete as caras, filhão, pra eles aprenderem. Tá bom, pastor? Opa, ó, água. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mete as caras, filhão!